e cristãos adultos. Amém? Hebreus 5, do versículo de número 12 ao 14, na noite de hoje, tema: cristãos bebês ou crianças e cristãos adultos. Amém? Todos abriram, né? Menos o pastor, né? Hebreus 5. Vamos ler por reverência a palavra do Senhor. Hebreus 5, versículo 12 ao 14, terminando hoje o capítulo 5, se Deus assim permitir, a pregação expositiva do livro de Hebreus. Diz assim: pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tua graça, tua misericórdia, aleluia, nos alcançou, o teu amor incondicional nos salvou. Aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor. Maravilhoso é o Deus, aleluia, que nos escolheu antes da fundação do mundo, sabendo que íamos pecar contra ti, te ofender, blasfemar do teu nome, quebrar a tua lei continuamente desde o nosso nascimento. Porque em pecado nos concebeu as nossas mães. Nascemos pecadores e a nossa caminhada foi de pecado. Mas mesmo assim, o Senhor nos amou na eternidade, a ponto de enviar seu Filho por amor de nós. E mais que isso, o Senhor sabia que mesmo alcançados pelo teu amor no tempo, pela pregação do Evangelho, por tua graça, ainda muitas vezes pecaríamos contra ti. Mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Não há palavra, Senhor, para expressar tamanha gratidão. Não é encontrado em nenhuma língua que o Senhor deu aos homens palavras para exaltar a ti. Sempre faltará palavra, Senhor. Então nós falamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Aleluia. Glórias a Deus nas alturas. Aleluia. Porque Ele teve boa vontade com os homens na terra, com o seu povo. O Senhor nos livrou dos nossos pecados, tem nos santificado, nos salvou da tua ira, justa e santa, e nos mantém no seu amor, que nos sustenta e está sempre conosco por toda a eternidade. Obrigado, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque o teu amor é tão grande que mesmo quando não damos ouvidos à tua palavra, o Senhor nos admoesta como um pai admoesta o filho. O Senhor nos castiga como um pai castiga o filho que ama. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nenhum aqui nessa noite, de nenhum que vai ouvir esse áudio, de nenhum daqueles que foi alcançado pelo Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado, Pai. Fala conosco nessa noite. Nos coloca no caminho, aleluia, apertado, para que nós possamos passar pela porta estreita. Nos coloca em Cristo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, amados irmãos, ela é linda, não é? E além de linda, ela é simples. Ela é a espada de dois gumes, como ela mesmo se refere a ela. Amém? Ela é o maná do céu. Amém? Que alimenta a nossa alma
e nos fortalece, nos dá fé para enfrentarmos os dias maus. Bem? Pois nela, na palavra de Deus, há esperança da vida eterna. Então o crente ele pode passar por dias muito maus, porque nesse mundo tereis aflições, bem diz o Senhor Jesus, mas na palavra de Deus há a promessa de vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando se perde essa mensagem, a igreja está muito mal. Bem? Quando é trocada essa mensagem por qualquer coisa, né, que não seja a vida eterna, né, o Evangelho para melhorar de vida, o Evangelho, a igreja começa a cair no erro terrível. A mensagem é de esperança na vida eterna. Bem? Essa é a mensagem do Evangelho. Esse mundo aqui vai passar. Não importa se você é rico, pobre, se você é bem sucedido ou não. O que importa é o porvir. Amém? A vida eterna que Deus prometeu ao seu povo. Mas apesar de simples, de linda, a palavra de Deus, de ser luz, né? Ela é lâmpada para os meus pés, disse o salmista, né? Bem, apesar da palavra de Deus ser simples, ser luz, ela, a palavra de Deus, contém nela mesmo um mistério. Amém? É um mistério que nós conhecemos. Amém? E nós fomos participantes desse mistério e que foi nos revelado. Que mistério é esse, pastor? Muitos são os sábios desse mundo, apesar dela ser simples, dela ser luz. Muitos são os sábios desse mundo, que tendo contato com a palavra de Deus, simples, luz, amém, não conseguem entender nada. Ela por si só é simples, ela é luz, mas eles não conseguem entender nada, amém? E mais que isso, a palavra de Deus, ou o Evangelho, é para eles homens naturais, como Paulo fala, escândalo, loucura. Para que o homem caído, ou melhor, para que o homem pecador, seja ele sábio, seja o mais ignorante dos homens, aí não importa. Para que o homem pecador possa compreender a simples palavra de Deus e recebê-la com alegria, por fé, é necessário, aí está o mistério, é necessário a ação sobrenatural de Deus, Espírito Santo. É Ele que ilumina, dá vida, porque senão vai ser pedra que mata, amém? Ele que ilumina, dá vida e faz com que a palavra de Deus jorre de dentro de nós como rios de água. É Deus, o Espírito Santo. Se Deus, o Espírito Santo atuar, pode ser o mais sábio, pode ser o mais intelectual, não vai conseguir entender. Mas mesmo a igreja, e aí é que entra o texto que nós estamos estudando, mesmo a igreja, alcançada por graça, conhecedora pelo Espírito e detentora dessa verdade, amém? Que é a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus fala que a igreja é coluna e baluarte do quê? Da verdade. E por que ela é coluna e baluarte? Porque o Espírito Santo concedeu essa verdade a ela. Amém? A igreja é coluna e baluarte da verdade, como diz a Escritura, pode sim, infelizmente, aí já não estamos falando do homem caído, estamos falando da igreja, amém? Local, a igreja visível, ela pode, infelizmente, se tornar tardia em ouvir. E é isso que o escritor de Hebreus está falando aqui para os escritores de Hebreus, seus contemporâneos, inspirado pelo Espírito e para nós nos dias de hoje. Bem, mesmo os sabedores da verdade, como coluna e baluarte dessa verdade, infelizmente, a igreja pode se tornar tardia em ouvir a própria palavra simples e maravilhosa. E é assim que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, termina a frase no versículo de número 11. Vamos ler o versículo de número 11, que a gente já estudou da última vez. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Difícil de explicar. E alguém lê assim e vai falar assim, nossa, é difícil porque a palavra de Deus... Lembre-se, o contexto aqui é o quê? O sacerdócio de Cristo segundo Melquisedeque. Amém? E aí, realmente é complicado. Esse negócio de Melquisedeque, alguém pode pensar assim, não, era muito simples. Qual era o problema? O problema não era a palavra de Deus e o ensinamento sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. O problema estava neles. Difícil de explicar, porquanto vos
vos tendes tornado tardios em ouvir. Eles estavam tardios em ouvir a verdade. Amém? Mesmo sendo igreja. Então, o que nós podemos entender aqui a princípio, irmãos, com temor e tremor, é que eles estavam escutando sim. Amém? Não era falta de pregação. Havia homens de Deus entre os hebreus pregando o Evangelho, pregando sobre o sacerdócio de Cristo, pregando sobre a não necessidade de voltar a frequentar o templo, de matar ovelhinhas. Tinha homens mostrando Cristo é o sumo sacerdote. Amém? Mas eles não estavam ouvindo. Eles estavam escutando, mas não estavam ouvindo a palavra. Ou seja, irmãos, eu quero fazer uma ligação aqui com o texto de Salmos. Eles não estavam guardando a palavra de Deus em seus corações. Bem, ouvir é uma coisa, escutar é uma coisa, ouvir e guardar no coração é outra diferente. O salmista compreendeu isso. Bem, Salmo 119, 11. Então, os irmãos hebreus estavam escutando, eles tinham bons pregadores, homens de Deus, cheios de espírito, pregando a verdade, porque eles estavam na igreja, e a igreja é coluna e baluarte da verdade, mas boa parte deles estava somente escutando, mas não estava ouvindo, não estavam guardando a palavra de Deus no coração. Por isso a tentação veio, por isso veio a pressão do inimigo falando: vocês têm que voltar para a antiga religião, vocês têm que voltar aos rudimentos antigos, porque eles estavam não ouvindo, não guardando a palavra de Deus, e alguns estavam pensando em realmente voltar, cair na tentação. Bem, Salmo 119, versículo de número 11, o salmista fala bem assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o escritor de Hebreus, sabendo dessa situação deles, continua sua admoestação, sua exortação aos cristãos hebreus e a nós aqui nessa noite, irmãos. Bem, pois é triste a situação de uma igreja ou de um cristão que só escuta, mas não ouve a palavra de Deus. Bem, então eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. Escutar é uma coisa, ouvir e guardar no coração é outra diferente. Você pode ficar anos e anos escutando o Evangelho, mesmo sendo salvo, e não viver uma vida que glorifica a Deus. E é triste uma situação assim, porque o mundo vai zombar. Amém? Você vai ser um daqueles que vai correr atrás de todo o vento de doutrina. E é o que está acontecendo na igreja brasileira hoje, visível. Uma igreja que qualquer modinha que aparece, vai todo mundo correr atrás. Poderíamos falar de coisas muito graves, tá, irmão? Mas vou dar um exemplo bem brincalhão que a gente brinca aí. Todo mundo pinta igreja de preto. Isso é uma grande besteira. É correr atrás de vento de doutrina, de engano, de fogo estranho. Ah, mas eu não sei o que, não tem explicação. A palavra de Deus não manda isso. Alguém fez, todo mundo vai atrás. Falta o quê? Ouvir. Só escuta. Escuta. Isso estou falando de uma coisa que nem tão grave é. Porque a cor da igreja tanto importa. Mas tem coisas graves, não é? Tem coisas terríveis. Bem, tem coisas que a igreja está fazendo, correndo atrás de doutrinas de homens, muitas vezes de demônios, porque não guardou a palavra de Deus no coração. Bem, e aí pega com o Senhor. No versículo 12, o escritor diz bem assim. Vamos ler, volte lá para Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 12. Hebreus 5, 12. O escritor fala bem assim. Amém? Então ele continua, ele fala bem assim: pois com efeito, amém? Quando deveis ser mestres, veja só, então não era falta de ensinamento, não era que eles não estavam ouvindo a palavra, não era falta de alguém pregar.
Eles deveriam ser mestres, amém? Deveriam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, amém? Já há muito tempo que eles estavam, na igreja, amém? Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, nessa pequeno versículo, nessa pequena frase, a reprovação do escritor, amém? De Hebreus, cheio do Espírito Santo, e ao mesmo tempo uma piedosa medida de misericórdia, a fim de instigar os hebreus em sua indolência. Era um absurdo o que ele está falando aqui, em outras palavras. Era um absurdo, depois de tanto tempo, escutando o Evangelho, pregação após pregação, ouvindo falar de Cristo, era uma vergonha para eles, ouvindo tanto tempo a palavra de Deus, o Evangelho, que eles estivessem como crianças, no berçário, quando deveriam ser mestres. Era motivo de eles se envergonhar. Não era para eles estar alegres, era para eles estarem envergonhados. Eles deveriam ensinar, porque é isso que o mestre faz. Mas, infelizmente, não tinham compreendido os rudimentos básicos. Quando o texto fala assim, elementares dos oráculos de Deus, amém? E o que ele está querendo dizer isso? Que oráculos de Deus isso? É que eles não tinham compreendido os rudimentos básicos do Evangelho ou do cristianismo. Amém? Porque eles tinham sido chamados para sair do judaísmo, daqueles rudimentos do templo, daquilo que era sombra, amém? Mas como eles não tinham entendido o básico e tinham se tornado tardios em ouvir, apesar de tanto escutar, eles estavam sendo tentados a voltar às práticas antigas. Então eles não conheciam nem o básico da nova religião, amém? Da religião verdadeira de Deus, do cristianismo, da fé em Cristo. Eles estavam perdidos, como crianças, sem saber o que fazer. Irmão, preste atenção. É verdade que nem tudo nós vamos saber. Não há como saber tudo. Muitos irmãos vão para a glória sem saber muitas coisas. Amém? Não é uma questão de quem muito sabe é salvo. Isso é heresia. Isso é arminianismo. Nós somos salvos por graça. Mas o básico, amém? Todos vão saber. Amém? Os rudimentos elementares da fé cristã. Todo cristão sabe. Amém? Que somos salvos por quê? Por graça. E isso nos leva a quê? A uma vida de santificação. Básico do básico. Amém? Básico do básico. Então é verdade que muitos não vão saber tudo. 5 pontos, escatologia, nem todos vão saber tudo. E nem todos, ao contrário, a minoria vai se tornar pastor. Amém? Se tornar realmente quem prega o Evangelho. Mas, apesar disso, é dever de todo cristão, de todo filho de Deus, progredir no conhecimento. Amém? Que o Senhor tem para nós em sua palavra. É dever. Amém? Pedro diz o quê? 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei no quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se do contexto de Hebreus. Eles não estavam entendendo os sacerdócios de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, que suplantava o quê? No contexto, os sacerdotes levíticos. E por isso eles estavam tentados a correr atrás de um vento de doutrina. Ele estava dizendo para eles: não, vocês têm que continuar indo lá no templo, matar a ovelhinha para cobrir seus pecados. Eles não tinham entendido. E Pedro fala crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Está tudo ligado, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Que coisa linda. É o Evangelho. Preste atenção, irmãos. O que Pedro está falando aqui é um mandamento. Crescer, está mandando. É obrigação nossa. Amém? É necessário, pois é um mandamento, que nos esforcemos, sim, como povo de Deus,
para que o nosso progresso corresponda ao tempo que nos é concedido. Amém? Então, quanto tempo você tem na igreja? Qual é o seu progresso? O que você sabe sobre Cristo, sobre a graça, sobre os rudimentos básicos da palavra de Deus? O que você sabe? Não sei muita coisa. Há quanto tempo você está? Não é verdade? Um parênteses eu tenho que abrir aqui, irmãos, só para reforçar algo que eu já falei. Guardar a palavra de Deus no nosso coração não significa que ela deva ficar trancafiada nele. Amém? Ao contrário, antes devemos evangelizar, amém? Os de fora, e mais, que é o mais importante. Não sei se eu usei a palavra certa, se é mais importante ou não, mas temos que evangelizar os de fora, mas também ensinar uns aos outros para que todos cheguem na mesma estatura de... Não é que todos vão ser pastores, mas todos têm que chegar. Essa é a intenção de Deus. Amém? Vamos abrir um texto para confirmar isso, Efésios capítulo de número 4. Todos cheguem na mesma estatura de fé. Ou a fé aí, no caso, conhecimento da parte de Deus. Amém? Porque a nossa fé não é uma fé cega, mas racional, conduzida pela palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 4. Aleluia. Paulo fala exatamente sobre isso. 4, do 11 ao 16, Efésios 4, 11, diz assim: E ele mesmo, ele Deus, não é? Amém? Espírito Santo, amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, bem, líderes da igreja, aqueles que vão pregar o evangelho. Amém? E continua, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, né? Da igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Então há mestres, amém? Há pastores, há profetas, para quê? Para o ensinamento do povo de Deus, para que o povo de Deus seja aperfeiçoado. No 12 fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, olha de novo aí, ó, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia! De quem todo o corpo bem ajustado, e aí por toda a igreja, né? Mestres e não, é consolidado pelo auxílio de toda a junta. Presta atenção nesse versículo. Pelo auxílio de toda a junta. Ele começa no versículo 11 falando que o Espírito Santo, Deus levantou mestres, pastores, mas no final, inspirado, Paulo fala, com o auxílio de toda a junta. Então, cada membro é importante nesse crescimento, na evangelização dos fora, mas no ensinamento, na exortação de um para com o outro, para que todos possamos crescer na fé, aleluia, e chegar à mesma estatura. Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa paz, irmão, pode assentar, amém? Fique à vontade. Então veja só, irmãos, Deus levanta pastores, Deus levanta a liderança, mas todo o corpo de Cristo é chamado para crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ninguém fica de fora, amém? Por isso que Pedro fala: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O genuíno propósito da sã doutrina, amém? Quando nós pregamos o Evangelho, qual é o propósito de Deus para nós? Quando nós ouvimos o Evangelho,
A pregação ou o propósito da sã doutrina dentro da igreja, porque nós pregamos o evangelho fora, mas então por que se prega o evangelho dentro da igreja? Se já somos salvos, se Cristo já nos salvou, se o Espírito já nos selou. A pregação do evangelho, da sã doutrina dentro da igreja é adequar a nossa união. Amém? Como nós vamos ser unidos como igreja? Se cada um pensa de uma forma diferente. É adequar. A igreja pensa como Cristo ensina na Escritura. Então a pregação do Evangelho é para que todos cheguemos a essa unidade de fé. Adequar. Nós somos unidos na mesma fé. E a nossa fé não é cega, ela é racional. Como diz Paulo, ela tem um norte. É a palavra de Deus. Amém? Então se aparecer qualquer vento de doutrina, a igreja, todos sabem. É falso isso aí. Mas se cada um pensa diferente, um vai falar, isso aí é verdadeiro. O outro que cresceu vai falar, não, isso é falso. E aí vai dar o quê? Falsos. Mas o que? O propósito da sã doutrina dentro da igreja é adequar a nossa união, a fim de desenvolvermos o homem perfeito, ou seja, Jesus Cristo em nós. Amém? Para que não aconteça o que Paulo fala aqui no versículo 14. Qual é o que ele fala no versículo 14? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induz. Então a pregação do Evangelho é para que a igreja fique unida na verdade. Porque se a igreja não estiver unida na verdade, Satanás e a astúcia dos homens é grande. E aí as pessoas começam a correr atrás de doutrina. É sério. Temos que estar unidos na fé, segundo a palavra de Deus. Amém? Então, duas coisas, irmãos, nós aprendemos aqui. Primeira, devemos mostrar misericórdia, amém? E paciência com aqueles que estão no começo da caminhada cristã. Amém? Pega uma pessoa lá do mundo. Alguém pregou o evangelho para ela, às vezes, né? Ou então ela adentrou a igreja, ouviu o evangelho, a graça alcançou, o Espírito acelou, ela sabe tudo? Não. Ela não sabe. Ao contrário, ela sabe muito pouco, ela só sabe o quê? Que Cristo ama. E agora vem aquela sede, né? De ler a palavra, de compreender, mas ela ainda vai falar muita coisa errada. Ela ainda vai ter dificuldades. Nós temos que ter o quê? Paciência. Bem, misericórdia. Ensinar. Inclusive, aí eu incluo não somente aqueles que estão lá no mundo das drogas, do ocultismo ou de qualquer outra coisa. Eu incluo aqueles que estão num falso evangelho, que foram ensinados completamente errados. Quando eles chegam, nós não podemos querer ser os sabichões e querer... Não, nós temos que ter misericórdia. Bem, ensinar, mostrar, não, o que o irmão aprendeu lá não era verdadeiramente o evangelho. Vamos para a Bíblia. A Bíblia fala assim. Então nós temos que ter esse discernimento. Bem, devemos ser prestativos e ensinarmos com longanimidade a palavra de Deus. Mas um segundo ponto também fica claro aqui com o escritor de Hebreus. Mas se alguém não quer crescer, porque o mandamento de Pedro é o quê? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas se alguém não quer crescer e jaz muito tempo dentro da igreja, no convívio da igreja, esse tal não é mais inocente. Bem? Não é. Bem? Antes deve ser repreendido com amor. Mas deve ser repreendido. Irmão, tem que crescer. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Vocês estão como crianças, como bebês de um berçário, quando deveriam ser mestres. Mas ele está falando isso com amor. Amém? Mas ele está repreendendo os cristãos de Hebreus e a nós nessa noite aqui. Amém? Se nós nos fazemos tardios em ouvir a palavra de Deus, tardios em guardar a palavra de Deus em nosso coração, nós somos merecedores de repreensão. A palavra de Deus, irmãos, é linda por causa disso.
Porque o Evangelho é tanto leite para as crianças na fé, como alimento sólido para os adultos na fé. Ao mesmo tempo, ela é isso. Ela serve tanto para aquele que está iniciando, que ela é viva e eficaz, né? Tanto para aquele que está iniciando na caminhada cristã, como aquele que já sabe bastante coisa. Ela serve para os dois. Por isso que ela é linda, ela é viva, ela é simples. Amém? A falha está em nós, em sermos tardios no ouvir, não na palavra. Versículo de número 13, voltemos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 13. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, ele fala bem assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Presta atenção, irmãos. Toda criança bem alimentada com leite materno, pega aí uma criança, né? O que a criança vai beber? Qual é o primeiro alimento da criança? Leite materno. Né? Não tem outro, né? O que acontece com a criança que bebe leite materno? Ela vai crescer, forte, sadia. Bem? Né? Às vezes a mulher não tem como dar leite, tem que ir no banco de leite, né? Porque faz falta. O leite materno faz a criança crescer e crescer forte. Amém? Não há como negar isso, é de Deus, né? Da criação de Deus. Só que, ao mesmo tempo, um adulto, mesmo sendo adulto, ainda toma leite, não toma? Não sei se alguém toma leite aqui. Você não toma porque não quer tomar, mas, humanamente falando, eu mesmo tomo muito leite. Amém? Um adulto também continua tomando leite. Não propriamente leite materno, mas toma leite de vaca, né? Continua tomando leite. Amém? O problema, irmãos, é quando o adulto, falando do Evangelho, rejeita o alimento sólido. Então, pega um adulto, amém? Vamos voltar para o mundo de novo, né? Que ele rejeita arroz, feijão, rejeita carboidrato, rejeita proteína, não quer carne, ele só quer tomar leite, achocolatado ainda. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar fraca. Não é verdade? Um homem adulto, uma mulher adulta, que ela fala assim: não quero comer arroz, não quero comer feijão, eu só gosto de leite ou achocolatado. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar fraca e doente. Não é isso que vai acontecer? Esse é o problema. Se um cristão, que já deveria ser adulto, não quer o alimento sólido, ele vai se tornar o quê? Bem, ele só quer o leitinho. Bem, ele só quer ir para a igreja. Vamos dar um exemplo aqui que pode ser muito bobo, mas pode ser. Para fazer campanha, para isso, toma lá da cá, ele vai se tornar um cristão, tá? E qualquer vento de doutrina vai arrastar. É o que está acontecendo na igreja dos dias de hoje. Ele não se esforça para crescer na graça e na justiça de Deus. Amém? Como pode alguém assim ensinar alguém novo na fé? Se a pessoa não quer, há 30 anos, 15 anos na igreja, mas não sabe nada. Os rudimentos básicos, ele quer ficar só ali, não quer crescer. Como que ele vai ensinar? Alguém que está chegando. O fim disso é uma igreja o quê? Se acontece isso para a igreja toda, se todos não querem o alimento sólido, vai se tornar uma igreja de quê? De meninos. E o pior, de meninos fracos. Quando o escritor de Hebreus cita no versículo 13 aqui, ele vai falar bem aqui a palavra da justiça, né? Vamos ler de novo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Vocês podem estar pensando assim que ele está falando alguma coisa sobre sermos justificados diante de Deus, mas eu creio que ele não está citando propriamente a doutrina da justificação. Amém? Propriamente dito, ele toma o termo num sentido mais simples, ou seja, a plenitude do conhecimento que nos conduz à perfeição de Cristo. Amém?
Pois esse é o objetivo da palavra de Deus do Evangelho. Não é isso? Como já lemos em Efésios, nós vamos reforçar aqui, Colossenses 1, 25. Colossenses 1, 25. O objetivo da palavra de Deus é que nós chegamos ao pleno conhecimento que nos conduz à perfeição. Amém? Porque estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Amém? É claro que essa perfeição vai acontecer na glória, mas nós estamos sendo moldados. Esse é o objetivo da palavra de Deus do Evangelho. Vamos reforçar mais um pouco isso. Colossenses 1, 25 ao 28. Diz bem assim. Colossenses 1, 25 ao 28. Da qual me tornei ministro. Veja, Paulo era mestre, né? Ele era um ministro, ele era um apóstolo. Amém? Do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Veja, Paulo não guardou nada para ele. Ele pregou para os colossenses, ele pregava para as igrejas, a favor do povo de Deus, da igreja. Amém? A vosso favor. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Amém? Ele fala, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, à igreja, amém? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Aí tem o que ele fala isso? Aí tem aí, ó, a fim, tem um objetivo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o fim de tudo, da pregação de Paulo, tinha um propósito. Ele queria apresentar todo homem, e aí é genérico, né? Toda a igreja, homem e mulher, perfeito em Cristo. Não é perfeito em si mesmo, com a sua força. Perfeito em Cristo. Mas ligue os textos, irmão. Como uma pessoa pode se declarar perfeita diante dos olhos de Deus se ela não confia no sacerdócio de Cristo? Esse é o problema dos cristãos de Hebreus. Eles estavam lá. Será que somente a fé em Cristo vai nos livrar, faz expiação da ira de Deus? Será que a gente não tem que matar lá o cordeirinho? Está vendo o erro de muitos cristãos nos dias de hoje, de evangélicos? Eles não conseguem ser perfeitos em Cristo. Será que eu não tenho que fazer algo para ser salvo? Não, eu tenho que fazer algo para agradecer a salvação que Deus já me deu. O sacerdócio de Cristo é perfeito, o sangue dele derramado já nos purificou. Agora eu vivo para a glória dele, porque ele já me salvou. Mas queremos ficar o quê? Doente. O objetivo é esse, para que todos, vamos ler de novo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. A igreja tem que estar consciente disso, porque ele fala, né? No 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Se estamos unidos com Cristo, há uma esperança de quê? De glória, de salvação. Amém? Mas para ser salvo não tem que ser perfeito, pastor? A lei não exige perfeição? Sim. Cristo foi perfeito em nosso lugar. Aleluia. Mas se a igreja não desperta para isso, se a igreja refuta isso, é tarde em ouvir, grande perigo ela está correndo a ser levada a qualquer vento de doutrina. O versículo de número 14, voltando lá para Hebreus, capítulo 5, terminando o capítulo, né? Versículo de número 14, o escritor de Hebreus inspirado fala bem assim, pelo Espírito. Mas o alimento sólido é para os adultos. Eu estou indo para o fim, tá, irmãos? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Presta atenção, irmãos. O texto diz: o alimento sólido
é para os adultos. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, chama os cristãos que são dirigentes, querem crescer na graça e no conhecimento, querem guardar a palavra de Deus, não somente escutar, mas ouvir e guardar no coração, como fez o salmista, para não pecar contra Deus. Ele chama eles de adulto, colocando-os em oposição aos cristãos infantis e bebês. Amém? Abre lá em 1 Coríntios 2,6, porque Paulo fala de uma maneira muito parecida com o escritor de Hebreus, porque é o mesmo espírito. Amém? 1 Coríntios 2,6. Paulo vai falar dessa maneira também. 1 Coríntios 2, versículo de número 6, ele fala bem assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experientes, ou melhor, entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Bem? Em 1 Coríntios 14, 20, Paulo fala bem assim. 1 Coríntios 14, 20. 14, 20. Fala bem assim: irmão, não sejais meninos no juízo. Ó, está falando a mesma coisa dos cristãos hebreus. Não seja criança. Amém? Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecemos. O desejo de Deus, nosso Pai, irmãos, é que cada um de seus filhos possa, pela prática constante, discernir entre o bem e o mal. Alguém pode falar assim, irmãos, preste bem atenção, porque isso aqui é importante. A palavra de Deus, ela dá resposta para muitas coisas. Mas há momentos em nossa caminhada cristã em que surgem novidades, né? Porque o mundo jaz no maligno. Alguém experiente não precisa nem da palavra de Deus aqui como livro mesmo, entendeu? Ele já olha e fala: isso é bom, isso é mau. Ele ouve uma doutrina nova, ele já sabe discernir. Isso é bom, isso é mau. Isso é verdadeiro, isso não é. Mas quem sabe? Aqueles que são experimentados. É isso que Deus quer. Que nós diante do mundo, possamos discernir. Mesmo naquilo que a Bíblia não dá detalhes aprofundados. Amém? Tem muitas coisas que a Bíblia não entra em detalhes. Mas aquele que é experimentado sabe discernir o bem. Amém? Glória a Deus por isso, porque Deus quer isso para toda a sua vida. Amém? Isso, irmãos, é o que Paulo fala lá em Efésios 6,17. É a espada do Espírito. Como é que a gente vai enfrentar esse mundo? Como é que a gente vai enfrentar as heresias? Com a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? Abre lá em Efésios 6,17. Efésios 6,17. Essa é a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E ele vai explicar o que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, imagine um guerreiro romano, que é a época de Paulo, o escritor de Hebreus. Ele tinha que aprender a manejar bem a sua espada, né? Se ele não soubesse lutar com a espada, numa batalha, ele ia morrer fácil. É assim. Se revista da armadura, porque a própria armadura que Paulo está se utilizando aqui é uma armadura romana, de um soldado romano, inspirado pelo Espírito. E ele fala a espada do Espírito, ele fala que é a palavra de Deus. Se eu não sei manejar bem a palavra de Deus, vou falar aqui com temor e tremor, nós morremos diante do mundo. O mundo vai nos engolir com as suas filosofias, com as suas mentiras, com as suas palavras distorcidas. Então eu quero enfrentar as setas de Satanás, os enganos do mundo. Eu tenho que manejar bem a palavra de Deus. Eu não posso ser criança, eu tenho que ser alguém adulto, um guerreiro. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Para que eu possa
vencer o mundo e ensinar os pequeninos na fé. Para que esse pequenino lá na frente se torne um soldado de Cristo. Aleluia. Ser instruído na verdade, irmãos, se esforçar em buscar a verdade contida na palavra de Deus, é o que nos protege das heresias e ciladas de Satanás. Vou repetir. Ser instruído na verdade, se esforçar em buscar a verdade contida na santa palavra de Deus, é o que nos protege das heresias e ciladas de Satanás. Irmãos, que fé é essa que nós vemos nos dias de hoje, que vive oscilando, confusa, sem saber o que é verdade e o que é mentira? Sem saber o que é verdade e o que é mentira. Triste a situação que a gente vê dentro, às vezes, dessa igreja aqui, porque nós não somos melhores do que ninguém, e da igreja visível no Brasil. Ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira. Que fé é essa? Que está em todo instante sujeita a ficar reduzida a nada. Nós tivemos um exemplo aí. Não teve aí a tal da Covid? Você olhava para o povo de Deus, né? Evangélicos, com a mesma atitude do mundo, desesperado, com medo de morrer. Que fé é essa que não tem, na hora do vamos ver, não tem fé nenhuma e age como o mundo age, a desesperada? Glória à ciência, louvando um Deus que os homens modernos inventaram a ciência, com medo de morrer como os mundanos estavam morrendo. Pior porque foram ensinados anos após ano a determinar a cura e decretar a saúde perfeita. Não é esse o evangelho falso que prega aí, que Cristo não pode ficar doente, que Cristo tem que determinar a cura? Cadê? Na hora que apareceu uma doencinha simples, agiram, a maioria, não estou falando todos, mas a maioria agiu como crianças perdidas, como o mundo agiu, desesperadas. Precisamos de vacina, a gente precisa de Deus. Ou nós achamos que vamos viver nesse mundo para sempre? Quem quer viver nesse mundo para sempre são os ímpios. Nós éramos assim. Agora não. A nossa esperança é a vida eterna. A qualquer momento o Senhor pode chamar um de nós. E esse mundo passa e vai ficar. E sabe o que vai acontecer com nós? Já o esquecimento. Se Jesus demorar 100 anos, ninguém vai se lembrar mais de nós. Mas nós temos valor. A igreja, estou falando da igreja, mostramos nessa situação da Covid que muitos de nós damos mais valor ao mundo, não queremos perder o mundo, não queremos morrer do que está conosco. Que fé é essa? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos fortalecer, porque o intuito aqui, irmãos, não é apontar o dedo para ninguém, porque eu sou o pior dos pecadores, mas é fortalecer a nossa fé. Devemos buscar a palavra de Deus. Porque senão, irmãos, é muito triste ver igrejas dando mais atenção nos dias de hoje a ações sociais, entretenimento, para os bots, negligenciando a palavra de Deus e a sã doutrina. Infelizmente é o que nós vemos. Que Deus possa livrar essa pequena igreja disso. A igreja virou ONG, não que a igreja não possa ajudar, mas a igreja não foi feita para isso. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho, o resto é consequência de obedecer para glorificar a Deus. Pessoas salvas, né? Jesus mesmo fala o quê? Estive doente, fosse me visitar, estive com fome, desse de comer. Isso é para quem? Venha, meus filhos, por um lugar que o Pai preparou para vós antes da fundação do mundo. Então isso é característica de um povo salvo. Ele vai visitar quem está doente, ele dá alimento para quem está necessitando, mas a igreja como instituição, como corpo de Cristo, não foi chamada para isso. Ela foi chamada para pregar o Evangelho. Igreja que é show disso, é show daquilo, mas a palavra de Deus vai ficando cada vez mais de lado. Que Deus nos livre. Irmãos,
Quando acontece isso com uma igreja, das duas uma. Ou o púlpito tem como liderança apenas meninos, o próprio púlpito não quer o alimento sólido. Ou pior, no púlpito, Satanás já pôs o seu emissário para perverter o povo de Deus. E eu termino de novo falando isso, a gente termina. Que Deus tenha misericórdia dessa pequena igreja e nos guarde em sua palavra. Coloque-se de pé, vamos lá.